Olá, amigos, Diálogo Espírita está no ar. O nosso assunto do tema livre de hoje desperta grande curiosidade nas pessoas. Estou falando dos sonhos e a nossa proposta aqui é de apresentar algumas informações sobre a interpretação dos mesmos à luz da doutrina espírita. Durante o sono físico, o espírito dorme e, em caso afirmativo, onde ele fica e o que ele faz? Todo sonho tem algum significado especial? Ou são fantasias ou reflexos de impressões fisiológicas, por exemplo? Por que acontecem os chamados sonhos premonitórios? Além desse assunto, nós temos no quadro O Espiritismo Responde uma questão envolvendo os supostos criminosos irrecuperáveis e a pena de morte. E em As Razões dos Fatos, nós temos um caso concreto de ciúme, mais um entre tantos que alcançam repercussão na mídia e que teve, nesse caso específico, infelizmente, um desfecho trágico, envolvendo 2 estudantes universitários. Além de engrossar as estatísticas, ele só reforça a necessidade de educarmos sentimentos e emoções, passando a governar os nossos atos pela razão e não pelos instintos, que, em geral, ao atender aos impulsos mais primitivos do ser humano, levam-no à prática de tantos equívocos. Por orgulho, por arbitrariedade, por desejo de fazer prevalecer a força bruta, por desejo incontrolável de posse, provoca-se tragédias que arruinam com tantas vidas, inclusive a deles próprios. Amigos, no tema livre de hoje, nós vamos conversar a respeito do sono e dos sonhos. Muita gente diz que sonhar com tal objeto tem um significado específico. Sonhar com determinados fatos provoca, acontecimentos ou prevê acontecimentos também determinados. Será que isso é verdade? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Nós sabemos que nós temos diversos tipos de sonhos. Algumas pessoas dizem que nós temos sonhos comuns a respeito dos fatos do dia a dia, proféticos, podemos prever coisas que vão acontecer, reflexivos, que identificam, que se relacionam com os nossos acontecimentos do dia a dia, e também sonhos espíritas, ou que podem demonstrar alguma atividade espiritual. Será que isso tem a ver alguma coisa com os significados comuns que nós atribuímos aos sonhos? Para falar sobre isso, nós temos hoje o Wilson e o Joilson aqui conosco, que vão nos ajudar a lembrar o que a doutrina espírita pode nos explicar, o que os espíritos dizem sobre os nossos momentos de sono. Bem-vindo, o Wilson, Joilson. E para começar, nós vamos perguntar ao Joilson, lá da pontinha, primeiro da noite, quando nós dormimos, o que acontece conosco? O nosso espírito também dorme, Joilson? O que a doutrina espírita nos diz? Então essa é uma das questões do Livro dos Espíritos, e que Kardec fez, a espiritualidade, e eles responderam que o espírito, ele jamais permanece inerte. O espírito está sempre em atividade. O que descansa, o que dorme, é o corpo físico, que precisa do repouso. Mas o espírito, ele está sempre em atividade. O espírito não dorme, então? Pois é, esse é o detalhe, Porque Kardec também não colocou tudo. Nós temos informações hoje, nas obras de André Luiz, principalmente, de que há espíritos, há pessoas que não saem do lado da cama. O corpo deita, dorme e o espírito fica ali do lado da cama. Há casos, inclusive, de pessoas que, quando desencarnam, eles permanecem ao lado do corpo, porque tem aquela crença de que vão dormir até o período do juízo final e que serão acordados somente depois. E esses não acordam? Ficam um bom tempo dormindo. Depois eles são acordados. Muitos são resgatados e levados para tratamento em locais no plano espiritual. Interessante. Mas o que os espíritos falaram a Kardec lá em 1857 é que o espírito permanece ativo.
Agora, como que é essa atividade? Pode até ter uma relação com isso, de ficar ali, mesmo que ele fique dormindo ao lado do corpo, mas o seu mental, o seu campo mental, às vezes fica em atividade. Bom, é algo muito interessante isso, complicado, né? Porque dizem os espíritos que onde estiver a nossa mente está a nossa alma. Aí se ele pensa num lugar distante, deveria estar lá, né? Vamos ver o que mais. Wilson, se a gente fica livre, se alguns espíritos não ficam ao pé do corpo, ficam livres, né? Para onde que eles vão? Pois é, existe o mundo espiritual é bem mais amplo do que o nosso, do que aquilo que os nossos sentidos físicos conseguem captar, né? A gente tem múltiplas informações sobre várias esferas, planos ou dimensões da vida espiritual e sem falar em outros mundos possivelmente habitados também. Então, é como o Wilson acabou de colocar aqui, os espíritos são, durante o sono, alguns se afastam mais, outros menos do corpo físico, mas permanecem sempre ligados por um liame, um laço, né, ao corpo, senão ocorreria a morte, a desencarnação. Ele tem que permanecer ligado. E aí o que acontece é que quanto mais esse espírito for materializado, a tendência é que ele permaneça mais próximo do corpo. Ele não tem outras perspectivas, não tem ideias mais depuradas, mais elevadas para buscar, digamos, um contato com espíritos amigos, umas esferas... Espírito ruim não se reúne durante o sono, então? Se reúne também, porque a questão aí é a afinidade que conta. Acima de tudo, o que prevalece é a afinidade entre os espíritos. Mas aí muito próximo à crosta terrestre. O que nos diferencia dos espíritos medianos ou de uma condição melhor, moral, principalmente moralmente, que são capazes, digamos assim, entre aspas, de alçar voo para esferas um pouco mais altas, ir para certas colônias. Os melhores. Os melhores. Então, em resumo, seria assim, a gente vai para onde está a nossa afinidade. Exato. Interessante. Wilson, se a gente vai para onde está a nossa afinidade, né? O espírito bom procura provavelmente orientação, ambientes mais elevados. As pessoas devem saber de coisas, notar coisas desse ambiente de liberdade espiritual. Mas o que adianta isso se a gente acorda e não lembra de nada? Por que nós não lembramos? Né? Pois é. Uma das explicações é o fato do corpo, né? Ainda ser assim, a matéria muito densa. Então, o espírito, quando nós retornamos ao corpo, isso tudo é filtrado na matéria densa e por isso que nós esquecemos. Porém, nós não lembramos assim, no acordado. Porém, ficou registrado para o espírito a presença em tal local, o que ele fez, ele sabe. Não se perde, não então, se perde. Conhecimento. Isso fica registrado para o espírito. Né? Obviamente, nós não lembramos por conta dessa matéria que é grosseira demais, que é densa demais, é por conta disso. Se o espírito ruim tentar dar uma ideia ruim para alguém que tem afinidade com ele, um espírito superior tenta passar uma mensagem boa, mesmo não lembrando, isso adianta? Sim. Né? No caso da mensagem ruim, ele vai acordar como se ele tivesse tido um pesadelo. Ele vai dizer assim, poxa, eu tive um pesadelo essa noite, assim, que foi horrível. Né? Quando é uma mensagem boa, muitas pessoas vão dizer que sonhou com um anjo da guarda. E lembram do que é inspirado? Poderá lembrar ou não. Né? Aí vai depender, cada caso é um caso, depende do desgaste físico. Mas usam isso depois? Pode ser útil para ela? Mesmo que ela não lembre? Sim. Né? Para o espírito, sim, porque fica registrado no subconsciente dela e mais cedo ou mais tarde isso virá para ela, de alguma forma. Às vezes vem na forma de intuição durante o dia. Acha a solução, diz, nossa, tive uma ideia e foi inspirado durante o sono. Interessante. Se a gente tem essas ideias, né, essas intuições, essas orientações, como é que a gente vai saber, Wilson, se aquilo foi inspirado por um bom ou por um mau espírito? Você tem uma ideia, sonhou com aquilo, parece que é uma solução para o teu problema. Como é que você vai saber se foi um bom ou um mau espírito que te orientou durante o sono? Eu acho que a gente tem que procurar fazer uma confrontação entre o tipo da mensagem, o conteúdo do sonho que a gente teve, com os padrões éticos, no caso cada um com a sua religião, com aquilo que os preceitos daquela religião, né? Se a mensagem vem num sentido... Primeiro que, normalmente, o que acontece é que quando a pessoa acorda de um sonho bom, ela acorda bem, ela acorda feliz, alegre, às vezes de uma maneira espontânea, ela pode não lembrar do sonho,
Mas ela passa aquele dia porque ela conviveu durante o sono com pessoas boas, espíritos elevados. Não precisa ser muito super elevado, não precisa ser santo, mas espíritos afins dele, como foi colocado anteriormente. E quando às vezes ela apesar de ter tido uma noite normal de sono, ela acorda irritada, de mau humor, porque onde ela andou, o que ela fez, com quem, o que ela fez com quem, né? Então a história da companhia, diga-me com quem anda, te direi quem és. Então não se deve seguir cegamente uma orientação durante o sono, deve analisar e ver se aquilo é cabível. Passar sempre ao crivo da razão, não tem outra maneira. Se nós recebemos uma intuição, no caso, uma inspiração para fazer tal coisa, que tipo de atitude nós estamos sendo inspirados? Não podemos seguir cegamente, temos que submeter ao crivo da razão. Júlio, se a gente quiser usar esse período de liberdade, a gente passa 20 anos da vida dormindo, né? Um terço da vida, uma pessoa com 60 anos dormiu quase 20 anos. É um período muito grande. Se eu quiser usar isso para prever acontecimentos, saber do meu futuro, direcionar minha atividade, você acha que funciona? É possível. Ah, é? Possível é. Aí, como nós já comentamos, a pessoa ela pode fazer toda uma programação durante o dia para querer, digamos assim, ter uma intuição, alguma coisa durante o sono, né, por meio do sonho. Né? Só que é o que nós já comentamos, se a pessoa, né, devido à densidade da matéria, ela poderá lembrar ou não disso. Né? Ela, se estiver muito cansado, muito dificilmente ela vai conseguir ter alguma, digamos assim, alguma orientação, alguma lembrança daquilo que ela se programou para lembrar. Mas é possível, sim. Há casos de pessoas que durante o dia elas passam pensando em algo, sugestionando a sua mente inconsciente, para que do momento do sono venha em forma de sonho a solução para um problema. Entendo. Né? E isso pode acontecer, e acontece, e a pessoa tem um sonho lá com determinada situação e ela acaba resolvendo uma situação que ela vinha preocupando já a longa data. E tem livros que contam, né, a respeito, diversos casos a respeito disso, obras não espíritas, né? Mas que trazem pesquisas a respeito disso. Mas Wilson, sobre isso mesmo, né? Pensa bem. Às vezes a gente tem sonho absurdo. Você passa o dia inteiro pensando, eu preciso de uma inspiração sobre isso, eu quero resolver uma coisa de determinada forma, e o sonho é até contrário àquilo que a gente planejou, aquilo que pensou. Como é que isso pode acontecer? Bom, aí depende do que as pessoas entendem por absurdo, né? Se for pelo simples fato de contrariar as nossas convicções, não necessariamente seja absurdo. Talvez o absurdo seja a nossa maneira de ver as coisas, né? Então nós temos que sopesar demoradamente. Acho que até o Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre isso na questão 400 e pouco lá, que às vezes você se programa, pensa num assunto durante o dia, mas quando você dorme, aquela preocupação que era ligada à tua vida material não tem importância para a tua vida do espírito. E você vai atrás de outras coisas que te interessam mais, né? Exatamente. Em outros rumos. Daí fica diferente do que planejou. Talvez seja até por isso. É interessante isso. Juízo, se o sonho permite que a gente tenha inspiração sobre o que vai acontecer, receber aviso, receber intuição dos bons espíritos, né? Como é que se explica? Às vezes uma pessoa tem um sonho claríssimo, né? Uma moça sonha que vai casar com fulano, com todos os detalhes, tudo bonitinho, parece que aquilo é um aviso. E de repente nada daquilo se realiza. Como é que isso pode se explicar? Bom, as explicações nós vamos encontrar até mesmo dentro da psicologia, que traz explicações a respeito de que isso é um desejo dela e se realizou, às vezes, no sonho. Né? Porém, a doutrina espírita nos fala que muitos dos nossos desejos não se realizam no nosso campo material, mas se concretiza para o espírito. Mas um casamento, né? Pois é, um casamento não seria, mas como que seria, o que seria a questão deste casamento para o espírito, do outro lado? Não que ele tenha casado do outro lado, que essa pessoa tenha concretizado um casamento do outro lado, mas o que significa a união para essa pessoa? Né? Então, muitas coisas que nos aparecem em sonho estão relacionados lá com os nossos desejos do nosso subconsciente, né? Que estão lá bem arquivadinhos. E se for um aviso mesmo, pode se alterar? Pode.
Ah, não, os dois juntos, Pode. eu não mereço. Ainda bem que Pode? Pode, há casos que sim, Concordamos. que pode ser alterado. Há casos que não, que as pessoas não conseguem sequer avisar, por exemplo, em casos de acidentes, a pessoa não consegue avisar o outro, né, que vai sofrer um acidente. Um aviso que vai ter um acidente Agora- pode ser porque você tem condições de evitar, senão Sim, não teria sentido, tem né? um caso a respeito disso aí, de uma pessoa que estava viajando, ela teve um sonho de um acidente na estrada. E ela estava viajando e em determinado momento da viagem, ela lembrou do sonho. Aí ela tirou o pé do acelerador. Né? No que ela tirou o pé do acelerador e entrou numa curva, tinha um acidente logo à frente. Ou seja, se ela continuasse na velocidade que ela estava indo, muito provavelmente ela ia se acidentar também. Um sonho desse é um aviso, né, Um Wilson? aviso. O que a gente tem que pensar, então, do significado dos sonhos? Sonhou com isso, é aquilo? Ou você deve levar a sério? Não, aí que está. É como você colocou lá no início da sua fala, na abertura do tema livre, existem vários tipos de sonhos. Por exemplo, existem aqueles sonhos que não vão além de ser reflexos fisiológicos. Por exemplo, a pessoa fez a refeição da noite um pouquinho exagerado no sal e ela está com sono pesado, não consegue acordar e ela está com sede. Então ela começa a sonhar que está bebendo água, sorvendo aquela água geladinha, maravilhosa, né? Mas aí ela acorda, ela está com sede. Ora, então esse sonho que ela estava lá do lado de uma fonte ou mesmo pegando a água da geladeira não tem relação nenhuma, não tem nenhum significado especial. É puro reflexo fisiológico da necessidade que ela tem. Outra coisa que você colocou bem lembrado, você passa muito preocupado com determinados assuntos durante o dia, com um parente seu que está com problema financeiro, de saúde, ou com você mesmo, vários tipos de situações. Mas pode e ser você às vezes sonha com também. aquilo. Às vezes sim, às vezes não. Então, o que me parece, Rose e Joilson, que fica nessa situação, que a gente tem que ter muito, muito cuidado, muito discernimento. Não pode pegar assim, querer interpretar à torta direito todos os sonhos, achar que tem significado, Você lembra da e se história dos pautar só por mensageiros? eles. Nos mensageiros eles explicam isso, acho que estava tentando lembrar agora, acho que é nos mensageiros. Eles contam a história de uma senhora que tentou falar com a neta durante o sonho, disse que ela não ligasse para as calúnias, se mantivesse firme. A calúnia era como uma cobra que ia quebrar-se ante a verdade. E ela de manhã não lembrava de nada, mas lembrava da figura de uma cobra se quebrando. E ela entendeu a mensagem, né? Não é então o significado comum. O que é importante desse tema, né? Nos lembrarmos que não há significados pré-determinados para determinados objetos ou figuras com que nós sonhamos. Não significa que, para nós, né, aquilo tenha um aviso em determinado sentido. Sonhar com cobra é traição, né? Sonhar com alguma coisa é azar. A doutrina espírita diz que isso não é verdade, mas que você pode atribuir, né, você mesmo, a determinadas imagens o conteúdo da mensagem que quiseram te passar. Mas é um significado pessoal. O que a doutrina espírita nos explica de mais importante sobre o sono, né, e sonhos, é que nós podemos viver com equilíbrio e nos programarmos para termos boas orientações e bons contatos durante o sono, rezando antes de dormir, fazendo uma leitura sadia, evitando agitação, nos preparando não só física, mas espiritualmente para esse importante estágio da nossa vida em que podemos reencontrar os nossos amados, reencontrar nossas afeições e sermos orientados sobre as questões espirituais. Então, preparar-se para o sono, para termos bons sonhos, é uma fase importantíssima da nossa vida espiritual. Pierre Chardin, né? Pierre Chardin, que nos diz: não somos criaturas humanas tendo vivências espirituais, somos criaturas espirituais tendo vivências humanas. Muita paz, fiquem conosco. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita,
à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, no quadro O Espiritismo Responde de hoje, nós temos a seguinte questão. Sabemos que certos tipos de criminosos, como a maioria dos traficantes, homicidas e estupradores, não têm nenhuma possibilidade de mudarem de vida e, se em liberdade, continuam praticando crimes. Por isso, muita gente gostaria de ver a pena de morte implantada no Brasil. Por que o Espiritismo é contrário? Bom, primeiro porque matar vai contra uma das leis universais. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém é um dos piores crimes que existe na humanidade. Segundo, doutrina espírita, nós sabemos que quando ocorre a morte do corpo, o ser continua vivendo do outro lado. Nós não morremos. Somos espíritos imortais. E continuaremos a viver a nossa vida, nossa existência, no outro plano da criação. Então, quando ocorre a pena de morte, achando que vai eliminar o problema aqui, o ser ele vai continuar do outro lado. E muito pior, liberto da matéria e plenamente consciente, depois que passar o período de perturbação após o desencarne, ele vai tomar consciência da sua capacidade de ser espiritual que é. E o que ele poderá fazer em relação àqueles que o condenaram à morte. E isso vai trazer para o país, acaba trazendo para o país, para a nação, uma enorme responsabilidade. Porque essas pessoas, esses espíritos, eles estavam encarnados justamente para procurar a se melhorar. Muitas pessoas vão achar assim, poxa, mas olha o mal que ele está causando. Então tem que haver leis mais rígidas no sentido de que venha a inibir certas atitudes dessas pessoas que agem à margem da lei. Tem que haver sim uma lei mais enérgica para essas pessoas. Agora, a pena de morte, o país, a nação vai estar contraindo uma dívida muito grande. E, a exemplo do Brasil, nós sabemos aí pela espiritualidade que nós passamos o que passamos por conta até da própria escravidão. O quanto que nós ainda estamos, digamos assim, atrasados, vamos assim dizer, por conta do processo de escravidão que houve no Brasil. Nós ainda estamos resgatando dívidas daquela época. Se implantar a pena de morte, nós estaríamos contraindo uma dívida maior ainda. E o mesmo vale para a situação do aborto. Porque é uma dívida contraída para aquele país, aquela nação, todo o povo. Então nós sabemos, e depois existem também a questão das obsessões, dos processos obsessivos. Este ser, fora do corpo físico, ele virará um obsessor daquele que o condenou. E aí essa pessoa vai passar por um processo ainda mais doloroso, mais longo. Então, por isso que nós somos contra também a questão dessa pena de morte. Porque precisa que haja a renovação do espírito. E como que ele vai conseguir se renovar? Sentindo no corpo físico as dificuldades que são inerentes à matéria. Continuem mandando as suas perguntas, as suas questões, que nós vamos respondendo ao longo dos programas seguintes. Muito obrigado, muita paz a todos. O chamado ciúme doentio é um perigo.
Ele pode deixar o indivíduo mentalmente cego e temporariamente fora de si. Vejam, por exemplo, o que aconteceu no mês de abril em Ponta Grossa. Um universitário de 22 anos, estudante de agronomia dessa universidade, assassinou a ex-namorada, mesma idade, mesmo curso, e feriu gravemente também o irmão dela, também estudante, no mesmo local, e depois tentou suicídio. Havia bebido à noite e cometeu o crime de madrugada, após ter invadido o condomínio onde os dois irmãos moravam. Depois da alta hospitalar, disse que não lembrava de nada, possivelmente por conta de ter bebido. Mas também não se descarta a possibilidade da influência de entidades desencarnadas, os chamados espíritos obsessores, que podem ter ajudado a induzir a prática daquele crime. E depois foi preso preventivamente. Fez 36 ligações ou tentativas e envios de mensagens pelo celular durante o dia para aquela moça que não foram atendidas. Mas, apesar disso tudo, era considerado uma pessoa de boa conduta e um bom aluno. O sentimento de ciúme exacerbado, secundado por influências externas, ditas espíritos obsessores, pode levar ao despeito, à ira e ao desejo de retaliação. Tudo que demais, obviamente, não é bom. E mesmo que não chegue a culminar em tragédias dessa natureza, sempre é importante que a gente preste atenção à vítima em potencial, à família dessa pessoa e à família até mesmo do ciumento. O ciúme é uma das inúmeras doenças da alma e que precisa ser tratada pelo uso da razão, com muita conversa e, se possível, através das orações, através da terapêutica do passe espírita, que podem contribuir muito para pacificar, para acalmar este indivíduo. Então, fica aí a nossa observação a respeito desse incidente lamentável e que envolve e se repete no dia a dia das pessoas e parece que não tem solução. Precisamos educar, nos autoeducar. E quando a gente vê as pessoas extrapolando à nossa volta, não podemos nos omitir, achar que o problema não é nosso, não interferir, achando que o seu livre-arbítrio deve ser respeitado acima de qualquer coisa. Não é bem assim. Então temos que ter consciência e também assumir a nossa parcela de responsabilidade pelas ocorrências em torno de nós. Até a próxima semana. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.